Olá, meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós temos o privilégio de separarmos um momento, alguns instantes, para voltarmos nossos olhos para a palavra de Deus e assim aprendemos mais da sua vontade. Nós vamos dar continuidade nesse vídeo, através do estudo número 4. Vamos continuar toda essa série intitulada Superando os Momentos Difíceis através da Palavra de Deus. Nós reconhecemos que a Palavra de Deus ela é preciosa, ela é rica e ela é útil, como diz o texto, 2 Timóteo 3,16. Ela é útil e através dela nós seremos capacitados por Deus para enfrentar esse momento difícil que nós estamos enfrentando e passando. E hoje, então, como eu já disse, nós vamos fazer o estudo de número 4 dessa série. E o título desse estudo será O Conhecimento de Deus na Pessoa de Cristo. O conhecimento de Deus na pessoa de Cristo. Nós vamos ver a importância que é conhecer a Deus através de Jesus, principalmente para nós termos os meios necessários, termos as forças necessárias para superar momentos difíceis como esse. O fato, meus irmãos e amigos, é que a vida ela é assim mesmo. Na nossa vida nós experimentamos uma série de momentos de alegria e também muitos momentos de tristeza. Nós passamos por algumas situações de fartura e outras situações de escassez. Temos momentos de prosperidade e temos momentos também de crise profunda. E esse período que estamos passando é um desses períodos de crise, é um desses momentos de escassez e um desses momentos também de tristeza. Haja vista aquilo que nós já conhecemos, todas as coisas que estão acontecendo. Mas eu quero dizer que nós não iremos sucumbir a esse momento. Nós não iremos desanimar diante dessas circunstâncias. Antes, ao contrário, nós iremos vencer. E por que eu posso dizer isso com tanta certeza? Porque nós iremos vencer não pela nossa força, não pelas nossas capacidades, mas pelo poder de Deus que age na vida dos crentes, que age em nossas vidas. Por isso nós vamos estudar nessa noite, vamos tratar rapidamente sobre o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero pedir a você que, se você puder, que você abra sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 até o 9. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 6 até o 9. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração para pedir a Deus que age em nossas mentes através desse poderoso texto que é a sua palavra e que Deus nos edifique, que Deus nos faça entender e nos faça compreender a chave, o segredo para nós enfrentarmos as circunstâncias difíceis da vida. Vamos orar, por favor? Feche seus olhos, se você assim puder. Senhor nosso Deus, nos ajude a entendermos a Tua palavra mais uma vez. Aplica mesmo em nossas vidas e nos ensina os meios que nós precisamos para enfrentar e superarmos essas circunstâncias de crise como essa que estamos passando. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa foi a segunda carta do apóstolo Paulo para os crentes da cidade de Corinto. A igreja de Corinto, no contexto, nós precisamos entender rapidamente o contexto dessa carta para nós entendermos essa porção. Essa igreja, a igreja de Corinto, ela estava enfrentando um momento de dificuldade na sua existência.
Existia na igreja situações de imoralidade, existia na igreja divisão entre os membros, partidarismo, pequenos grupos, facções dentro da igreja. Existia também a situação do egoísmo, a falta do amor cristão, da consideração para com o próximo, entre outras questões que a igreja de Corinto estava passando. E nessa ocasião, Paulo ele havia recebido notícias da igreja de Corinto, e ele havia recebido notícias de que na igreja de Corinto existiam ali alguns falsos apóstolos no meio dos crentes, na igreja. Esses falsos apóstolos, eles estavam tentando impor os seus falsos ensinos. E para conseguir espaço na igreja, para conseguirem credibilidade, eles precisavam antes destruir o caráter do apóstolo Paulo. Eles precisavam antes desacreditar tudo aquilo que o apóstolo Paulo já vinha trabalhando com os crentes. E por isso, esses falsos apóstolos estavam tentando desacreditar Paulo, tentando desconstruir o que Paulo havia feito para conseguir algum espaço na igreja e disseminarem assim os seus falsos ensinos. Então Paulo se propõe a escrever essa carta com vários objetivos, mas um deles, talvez o principal, seja com a intenção de contar a sua biografia, a sua história de vida e defender o seu ministério. Paulo escreve essa carta para dizer que ele era um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. Então, esse é o contexto geral aqui dessa pequena porção da palavra que nós lemos. Meus irmãos, nós vamos aprender aqui, nessa ocasião, lições preciosas. Eu quero pedir a você que realmente atenha a sua atenção, que você se concentre para que você seja capaz a entender essa palavra, ouvir a voz de Deus em sua mente, em seu coração, e assim ser fortalecido, ser edificado, para que nós possamos vencer esse momento difícil que nós estamos passando. Veja comigo, primeiramente, nós vamos ver que o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo é um tesouro precioso em vaso de barro. Veja comigo versos 6 e 7. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que o texto vai dizer de maneira clara que o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo, ele é como um tesouro em vaso de barro. Veja primeiramente essa expressão interessante, vaso de barro, que o apóstolo Paulo vai usar. Aqui o termo grego koiné, que é o grego comum da época, aqui esse termo grego se refere a uma argila cozida em forno e diz respeito a pequenas vasilhas e potes de argila que eram muito comum naquela época. Naquela ocasião, esses potes de argilas, eles eram baratos, eles eram frágeis e também facilmente substituídos, mas eles atendiam às necessidades domésticas que eram necessárias, eles cumpriam a sua finalidade. E era muito comum na ocasião as pessoas guardarem algo de valor dentro de um vaso de pouco valor. Era muito comum guardar tesouros, guardar alguns tipos de joias, riquezas, alguns documentos em papiros, pergaminhos, documentos importantes, dentro desses tipos de vasos que eram vasos de barro, um material comum e um material frágil. Existiam, inclusive, pessoas que guardavam algo precioso dentro do vaso de barro com a intenção de enganar e despistar alguns possíveis ladrões. Então, o ladrão talvez não iria imaginar
que algo de tão valor estaria guardado em algo de tão pouco valor, que era um vaso de barro que podia cair no chão e ser quebrado. E é interessante que aqui Paulo, ele está comparando a sua vida, ele está comparando o seu ministério em relação ao Evangelho, com a mesma relação desse vaso de barro com os tesouros que ele continha. Paulo aqui, ele via a si mesmo como um vaso de barro. Paulo, ele via a si mesmo como alguém frágil, alguém comum, alguém que era dispensável, alguém que era facilmente substituível. Assim, meus irmãos, somos nós também. Muitas pessoas têm uma visão muito elevada de si mesmas. Essas pessoas acabam acreditando que elas são muito importantes, que elas têm um grande valor, que elas são indispensáveis. Mas a palavra de Deus vai nos comparar com vasos de barro, com pessoas frágeis, com pessoas comuns, com pessoas que podem ser substituídas facilmente. Somos como vaso de barro. Porém, meus irmãos, há algo maravilhoso da parte de Deus para nós. Porém, assim como um vaso de barro na época do apóstolo Paulo era usado para guardar algo de grande valor, assim também nós somos frágeis, comuns e substituíveis. Porém, nós guardamos em nós o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, porém nós temos a mensagem do Evangelho em nós. Mesmo com um vaso de barro, há um grande tesouro em nossas vidas. Paulo pregava a Deus na pessoa de Cristo. E aqui nesse texto, Paulo faz referência ao brilho da face no rosto de Moisés, que o povo podia ver cada vez que ele descia do monte, cada vez que ele saía do encontro com Deus no monte. O texto do Antigo Testamento vai dizer que a face de Moisés resplandecia, brilhava, cada vez que ele descia do monte do encontro com Deus. Ou seja, se podia ver uma pequena parte da glória de Deus na face de Moisés. Assim também é essa a expressão que Paulo usa para dizer que nós podemos conhecer a Deus, que nós podemos conhecer a glória de Deus quando nós olhamos a face de Cristo, quando nós olhamos o rosto de Cristo. Ou seja, esse é o grande tesouro da mensagem do apóstolo Paulo. Ele era frágil, ele era limitado, ele era substituível, porém, ele guardava uma mensagem preciosa, um verdadeiro tesouro, o conhecimento da glória de Deus através da face de Cristo. Meus irmãos, nós temos também este tesouro em nossas vidas. Nós conhecemos a glória de Deus quando olhamos para a face de Cristo. E isso não é qualquer coisa. Isso não é algo sem importância, um detalhe em nossas vidas. Isso é algo surpreendentemente maravilhoso. E Deus faz isso para que a excelência do poder seja dele e não nossa, como diz o texto. Ah, meus irmãos, que maravilha saber que mesmo sendo frágil, pecadores, limitados, nós guardamos um grande tesouro, que é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O conhecimento do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus seja louvado. Somos vasos de barro, porém guardamos um precioso tesouro. Além disso, irmãos, ainda uma outra lição nesse texto. Nós vamos ver que os versos 8 a 9 agora, eles vão dizer que esse conhecimento de Deus na pessoa de Cristo, esse tesouro contido no vaso de barro,
é o que nos dá condições de vencermos os momentos difíceis da vida. Então, esse tesouro que nós temos em nós é o que nos dá condições de vencermos os momentos difíceis. Grave isso. Veja o verso 8 e o verso 9, que vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Veja, meus irmãos, que agora Paulo ele passa a apresentar no texto 4 afirmações para falar tanto da sua fraqueza, como para falar também da força do poder de Deus que agia em sua vida pelo conhecimento que ele tinha de Deus através de Jesus. Então, Paulo vai usar essas 4 afirmações para dizer da sua fraqueza e para falar do poder de Deus, para falar dele como um vaso de barro e para falar da mensagem do Evangelho, esse precioso tesouro que estava na vida dele e que está na minha vida e na sua vida também, de todos aqueles que servem a Jesus Cristo e que creem no Filho de Deus. Veja que aqui a estrutura que ele vai usar é uma estrutura tipo do: olha, isso acontece, mas aquilo não. Essa é a estrutura que ele vai usar no texto. Isso acontece, mas aquilo não. Veja comigo no verso 8, que vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ah, meus irmãos, que bênção de Deus! A palavra atribulados aqui tem o sentido de aflitos, tem o sentido de estar sujeito a pressões, estar sujeito a algo que possa oprimir, apertar o nosso espírito. Já a palavra angustiado, ela tem o sentido de comprimir em lugar apertado. Então aqui a diferença dentro dessas duas palavras é que tribulação é uma prova externa, enquanto que a angústia já é um sentimento interno. Veja, meus irmãos, que ele vai dizer: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ele está dizendo: em tudo nós passamos, experimentamos por provas. Nós passamos por momentos difíceis, por provas externas, somos atribulados, mas nunca angustiado, mas nunca com sentimento interno de angústia. Veja que a tribulação, a prova externa, ela tem em si o potencial de produzir angústia, de produzir sentimento de angústia. Mas Paulo, mesmo enfrentando diversas circunstâncias difíceis de sua vida, ele sabia que ele era fortalecido no conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus assistiu Paulo em suas lutas de sua época, de modo que Paulo foi atribulado, mas não foi angustiado. Deus sustentou Paulo de modo que ele experimentou provas externas, porém nunca o sentimento interno de angústia. Por isso ele diz no texto: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O texto vai dizer ainda também que nós somos perplexos, porém não desanimados. Veja que perplexo é a ideia de estar em dúvida. É como alguém que tem um bloqueio mental e não consegue tomar decisões prontamente, alguém que está perplexo. Essa palavra ela era comum, ela era usada para representar alguém diante do seu credor, alguém que tinha dívidas diante do seu credor e essa pessoa não podia mais pagar. Então era alguém que estava perplexo, em dúvida, sem saber como agir. Mas o texto vai dizer: nós somos perplexos, porém não desanimados. A expressão desanimado significa estar completamente perplexo. Significa estar em desespero. É uma pessoa em seu estado de desespero final.
Então, meus irmãos, Deus, ele permitia que Paulo vivesse momentos de perplexidade. Deus permitia que Paulo vivesse momentos de dúvida, sem saber o que fazer, como agir. Mas Deus nunca permitia que Paulo chegasse ao desânimo. Deus nunca permitia que Paulo fosse completamente perplexo. Assim também é em nossas vidas. Passamos por momentos de dúvida, momentos que podemos ficar assustados, podemos ficar perplexos, mas nunca desanimados, mas nunca perplexos em seu estado final. Por quê? Porque nós temos o conhecimento de Deus na pessoa de Jesus. Nós temos esse precioso tesouro da mensagem do Evangelho em nossas vidas como vasos de barro. Mas aí o texto continua, meus irmãos, agora no verso 9. Ele vai dizer também que em tudo nós somos perseguidos, porém não desamparados. Agora aqui o texto vai trazer a ideia, nessa palavra perseguido, a ideia de perseguir e caçar um animal, a ideia de uma caça propriamente dita. E a palavra desamparado significa abandonar alguém em dificuldade. Paulo, ele descreve a si mesmo como um animal que está sendo caçado pelos seus adversários, pelos falsos apóstolos que estavam querendo denigrir a sua imagem, desconstruir o seu caráter e tudo aquilo que ele havia feito de trabalho junto à igreja do Senhor Jesus. Então Paulo diz aqui, olha, em tudo nós somos perseguidos. As pessoas nos caçam como caçam animais, porém, contudo, nós jamais seremos desamparados por Deus. Deus sempre, na última hora, lhe dava o escape. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar de algo. Deus jamais desampara os seus filhos. Os seus filhos sempre poderão contar com o amparo, com o sustento, com a providência e com o cuidado de Deus. Por isso Paulo diz, eu posso ser até perseguido, como um animal inclusive, mas eu sei que o meu Deus jamais irá me desamparar. E aí, assim, nós chegamos no último verso, então, desse texto, que vai dizer, em tudo somos abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. A palavra abatido, agora ela vai apresentar o seguinte sentido, de lançar para baixo. É a ideia aqui de derrubar alguém com violência. Essa palavra, abatido, ela era usada para se referir aos combates, em que alguém derrubava o seu oponente no chão em uma luta, ou uma ocasião que alguém derrubava o oponente através do uso da espada. Então, assim Paulo diz, em tudo nós somos abatidos, porém não destruídos. A palavra destruído tem o sentido de perecer, de destruir mesmo, propriamente dito. Então, Paulo aqui, meus irmãos, ele foi abatido ao longo da sua vida várias vezes, várias vezes. Você pode ler a história do apóstolo Paulo nos textos, nas próprias cartas, Atos fala muito também da história de vida do apóstolo Paulo, e você vai ver que em diversos momentos ele foi lançado para baixo. Diversos momentos ele foi abatido, expulso de cidades, apedrejado, falavam mal dele, perseguido. Porém, ele nunca pereceu, nunca foi destruído. Mesmo quando ele foi assassinado, ele não foi destruído, porque ele sabia que a sua morte não era uma derrota, mas a sua morte era uma vitória. Porque para o crente morrer é deixar o corpo e estar na presença de Cristo. Então, por isso que ele diz em Filipenses, que para mim o morrer é lucro. É estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, nós podemos ser até abatidos com as lutas da vida. Nós podemos ser
derrubados para baixo, mas nós nunca seremos destruídos. Nós podemos ser colocados para baixo com um forte golpe, porém nós nunca iremos perecer, porque nós temos Deus que cuida de nós, porque nós temos o conhecimento da glória de Deus na pessoa de Cristo, esse precioso tesouro que nós guardamos em nossas vidas. Queridos irmãos, que mensagem preciosa! Que palavra que nos enche de vigor e de ânimo, diante de um cenário de catástrofe, diante de um cenário que causa tristeza a qualquer um, que angustia as pessoas, que deixa as pessoas para baixo, que deixa as pessoas perplexas. Agora nós encontramos na palavra uma palavra de esperança. Encontramos na palavra de Deus uma mensagem de esperança, de vitória, através não da nossa força, que somos fracos, limitados, substituíveis, como um vaso de barro, mas através do poder de Deus que opera em nossas vidas, como um tesouro guardado no vaso de barro. Irmãos, veja que preciosidade então esse texto, que preciosidade nós temos diante de nossos olhos. E nós precisamos destacar algumas questões. Nós somos como um vaso de barro que guarda um precioso tesouro. Nós somos como um vaso de barro que guarda um precioso tesouro. Nós somos frágeis, nós somos baratos, nós somos comuns, somos dispensáveis, mas nós temos um tesouro que é o conhecimento de Deus na pessoa de Jesus. Meus amados irmãos, o vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso, ele é perecível, mas o Evangelho é sem defeitos. O vaso cai e logo se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho, ele é eterno e jamais pode ser mudado. A nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ela ressalta e destaca o poder de Deus em nossas vidas. E nisso Deus é exaltado. Queridos irmãos, nós aprendemos também aqui nesse texto que através deste tesouro que nós temos, através desse tesouro que nós conhecemos, nós somos sustentados por Deus em todos os momentos difíceis da vida. Eu vou repetir. Através desse tesouro que nós temos, nós somos sustentados diante dos momentos difíceis da vida. Ainda que possamos passar por provas externas neste mundo, como essa que estamos enfrentando agora, a pandemia, jamais viveremos com um sentimento interno de angústia. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Deus na pessoa de Jesus. Ainda, meus irmãos, que nós possamos viver confundidos e com dúvida como será o amanhã, o que acontecerá comigo ou com meus familiares ou outras questões, nós não vivemos num desespero total. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Deus na pessoa de Jesus. Ainda que possamos enfrentar perseguições por amor a Cristo e ao Evangelho, jamais seremos abandonados por Deus, porque nós conhecemos a Deus na pessoa de Jesus. Ainda que derrubado, meus irmãos, com grande violência, pelos golpes que a vida pode nos dar, quer seja um acidente, quer seja uma doença, quer seja uma tragédia ou outro problema qualquer que seja, nós jamais seremos destruídos, nós jamais iremos perecer, porque nós conhecemos a Deus na pessoa de Jesus. Eu quero destacar e quero que você note com atenção que o segredo, eu quero dizer que a chave, a razão
de Paulo ter vencido, a razão de Paulo não ter sucumbido diante das várias lutas que ele experimentou na sua vida, diante das diversas provações, não era a sua força, mas era sim o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Era a mensagem que Paulo carregava, que dava forças a ele, que o sustentava diante desses momentos difíceis. Meus irmãos, nós somos como esse vaso de barro. Nós somos frágeis, pequenos e limitados. Essa pandemia veio para deixar isso claro e evidente, que nós somos frágeis. Mas o conhecimento que temos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é o que nos faz vencer toda e qualquer dificuldade na vida. Deus seja louvado, porque apesar de vaso de barro que somos, guardamos um tesouro extremamente precioso. Deus seja louvado. Nós somos frágeis, sim, mas o conhecimento que temos de Deus em Jesus nos faz fortes. Por isso, nós podemos dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. A minha oração é que Deus fale ao seu coração. É que Deus testifique a você as verdades da sua palavra. E que você perceba e que você note que através do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, você é capacitado para enfrentar todo tipo de crise, todo tipo de dificuldade. Porque somos como esse vaso de barro que guarda o precioso tesouro da mensagem do Evangelho, do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E vamos vencer. Vamos superar esse momento. Não porque somos fortes, mas porque Deus é forte. E Ele manifesta o seu poder em nossas vidas. E tudo isso para a glória do seu nome. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.